Olá, eu sou a Flor Ferraz e eu tô aqui de volta pra gente fazer uma série de vídeos. São 10 episódios onde eu vou contar a minha vida e eu espero que a gente tenha muita coisa pra trocar e aprender juntos. Eu nasci em 1978, em plena ditadura militar no Brasil. Nasci na Santa Casa de Misericórdia, em Manaus, um hospital público. Nasci pós-matura e, pelos relatos que a minha mãe conta, eu entendo que ela sofreu violência obstetrícia nesse meu parto. Ela ficou muito tempo isolada, teve uma série de complicações, sofreu um processo de laqueadura e foi muito difícil para ela, até por conta de eu ser pós-matura e de eu ter nascido enlaçada no cordão umbilical, eu acabei nascendo praticamente morta. Com o passar do tempo, eu cresci meio que ouvindo a minha mãe dizer que eu tinha feito uma cirurgia nesse intervalo de 2 anos, sei lá, de 1 ano para 2, e que tinha feito uma cirurgia para descer o grãozinho. Eu nunca entendi esse processo, inclusive fazendo o roteiro dessa série para a gente poder filmar, eu fiquei tentada a procurar o que é esse tipo de cirurgia. Basicamente é uma cirurgia onde o médico volta o testículo para o lugar porque ele nasceu no lugar errado, porque ele não tinha desenvolvido, porque ele não desceu. O que me fez questionar muitas e muitas vezes durante o meu processo de reconhecimento, de análise, se eu não sou uma pessoa intersexo que naquela época sofreu algum tipo de cirurgia para essa correção e se isso não se deu dessa maneira. Como eu não tenho informações maiores em relação a isso, nem nunca conversei com a minha mãe ou com a minha família sobre isso, então deixei quieto, vou pesquisar, de repente faço um outro vídeo sobre isso para a gente poder entender, primeiro, o que é intersexo e, apesar de eu falar no outro vídeo sobre a questão do que é a pessoa intersexo, mas aí a gente chega numa conclusão melhor em relação a isso. Então, basicamente, eu nasci no hospital público, a minha mãe sofreu violência obstetrícia e eu tive que, em alguns anos, na primeira infância ainda, sofrer uma cirurgia para descer o grãozinho, que eu não sei o que é essa cirurgia, e ela me questionou, enfim, isso me fez questionar se eu era ou não intersexo. Durante o meu desenvolvimento infantil, não lembro muito dessa primeira infância. Eu vi algumas fotos, era muito, na época, né, era muito difícil ter máquina fotográfica, então você tirava foto no aniversário ou em situações muito especiais de formatura, etc. E aí, eu lembro de uma foto que eu tô com os meus cachorros, né? Tinha vários cachorrinhos e eu fui socializada com o menino nessa primeira infância. O que é essa socialização como menino? Na verdade, fui criada como um garoto, né? Com a ideia de que eu tinha que cortar o cabelinho curtinho, eu tinha que usar roupas masculinas e fazer brincadeiras de meninos, enfim. Então, nessa primeira fase da infância, do 1 aos 3 anos, não tenho muitas lembranças de que 2 anos, de que o gênero me causava um desconforto, porque eu não consigo nem lembrar do que se passou nesse período. Mas eu me lembro do meu desconforto quando eu tinha que ir ao cabeleireiro cortar o meu cabelo. Me lembro até que a própria cabeleireira já me viu adulta e tudo e tal, e eu me lembro que era um escândalo para cortar o cabelo, porque eu me sentia muito mal de ter que cortar o cabelo. A minha mãe, ela não demorou muito para entender esse meu processo. Então, ela começou a respeitar o meu processo. Então, eu nunca tive o cabelo muito curto, Joãozinho, essas coisas. Eu sempre tive o cabelo Chanelzinho, mais compridinho, sempre num limite
mais andrógeno. E aí vocês vão entender como essa androginia ela se desenvolveu dentro do meu processo de entender o gênero e como eu poderia sobreviver dentro dessa realidade. Uma situação que eu me lembro muito bem por exemplo, de eu entrar na loja para comprar um sapato e o homem dizer, e os vendedores dizer para minha mãe assim, mas isso é um sapato de menina. E a minha mãe dizer para eles assim, não, mas isso não existe. Então é uma coisa de menino, menina. Então a minha mãe já tinha essa consciência de gênero. É claro que ela estava mergulhada. A minha mãe é uma mulher que nasceu em 1954, na década de 50, ela foi criada numa fazenda no interior de Rondônia. Teve toda uma construção tradicional de se viver, né? De entender o mundo. E a minha avó era uma mulher mais mente aberta, sempre as criou, todas as filhas e filhos, de uma maneira um pouco mais aberta, mais tradicional, porque são frutos de uma geração que, obviamente, reproduz toda a cisnormatividade, não teria como a minha mãe fugir disso. Mas eu entendo que a minha mãe e o meu pai se desconstruíram para que eu não pudesse vir a sofrer, porque eles entendiam que eu era uma criança diferente das outras. Isso, eu me lembro, assim, também da minha mãe me pegar no armário, no guarda-roupa, vestindo uma roupa da minha irmã. E aí eu me lembro que eu fiquei muito envergonhada, porque eu queria muito usar aquela roupa, né? Aquele vestido, era um vestido colorido, na minha cabeça era um vestido de frufru colorido. E eu me lembro que a minha mãe virou e disse assim, olha, não use as roupas de sua irmã, porque não é pra você. Eu tinha uns 4 anos, tá, gente? E aí ela virou e disse assim, se eu pegar você usando as roupas de sua irmã, eu vou fazer você vestir esse vestido e você vai descer a rua, e aí eu quero ver, as pessoas vão lhe massacrar. E eu quero ver como é que vai ficar a casa da Carol. A Carol caçando de você. A Carol era uma amiga minha que morava no meio da rua. Então, assim, eu passei muitos anos sofrendo por conta dessa realidade. Muitos anos que eu digo, até os 20 e poucos anos. Eu fiquei achando que o dia que eu colocasse uma roupa feminina e assumisse isso, eu iria ser caçoada e chacoteada na rua. Quando, na verdade, a chacota até diminuiu quando eu comecei a me assumir como uma mulher na sociedade. Mas eu vou falar sobre isso nos episódios mais da frente, lá pro episódio 6, mais ou menos, que é quando eu... 6 ou 7, que é quando eu começo a falar sobre a transição, no 7, capítulo 7. Mas a gente chega lá. Uma outra coisa dentro dessa infância é que eu lembro uma vez que eu tava rebolando na rua, andando bem feminina, bem rebolante. E aí eu lembro da mamãe também dizendo assim, para, você não pode andar rebolando, você vê o seu pai rebolando, alguém rebolando. E eu me lembro como isso me travou o quadril, né? Como isso me travou para eu não demonstrar, porque eu era uma criança viada, né? Eu era espalhafatosa. E aí eu não vou dizer, porque eu acho que isso também influenciou de tão forma que até hoje eu sou uma mulher mais discreta, mais comedida, uma mulher das pérolas, né? Assim, eu sou uma mulher mais travada. De novo, vou falar, eu não culpo a minha mãe por isso, eu entendo onde ela foi criada, qual é o posicionamento dela. Eu só tô dizendo que isso foram coisas que aconteceram e que me trouxeram reflexos para toda o meu crescimento, né? Com toda a forma como eu entendi e me desenvolvi a partir disso.
Outras coisas que eu lembro foi quando a minha irmã ganhou uma Barbie. Eu me lembro que a Barbie dela usava uma calça jeans e eu fiquei muito apaixonada pela Barbie. E eu queria muito uma pra mim. E eu me lembro que eu pedindo muito insistentemente, eu estava muito sofrendo por não ter uma. Eu lembro que a minha mãe foi, então, me pegou, me levou até as lojas brasileiras lá em Manaus, porque eu sou de Manaus, né? Não sei se eu falei isso na hora que eu disse que eu nasci, mas eu acho que sim. E me fez escolher. Eu me lembro, eu não tinha 6 anos de idade, eu tenho certeza disso. Eu me lembro que eu olhei, era uma Barbie com a saia preta, uma saia lápis, e isso me chamou muita atenção, tanto que eu levei essa Barbie para casa, e então eu comecei a brincar de boneca. E eu brinquei de boneca até os 15 anos. Sim, eu fui uma das últimas primas da minha geração que parou de brincar de boneca tão tarde. Eu brinquei de boneca até os 15 não, mas até os 14 anos, porque eu me lembro que nós tivemos umas férias, eu e minhas primas, que elas vieram para minha casa, para Manaus, elas dormiam comigo no quarto, nós chegamos nessas férias. Brincamos de Barbie e saímos dessas férias 3 meses depois, estávamos todas apaixonadas ou paquerando. Então essa transição da infância com a adolescência, ela se deu nesse período entre 14 anos, 14, 15 anos, porque cada uma tinha uma idade, né? Enfim. Voltando à minha infância, outras coisas que eu me lembro que foram bastante opressivas foi entrar na escola. Eu fiz a alfabetização no Salesiano Dom Bosco, em Manaus, no CDB, na alfabetização. Eu lembro, nessa época eu tinha bem 5 para 6 anos, e eu me lembro de sofrer bullying. Eu lembro de pintar os desenhos na Páscoa. Eu me lembro de pintar os desenhos na Páscoa. Eu me lembro de brincar com as meninas. Eu me lembro que tinha uma menina que era minha amiga, que ela era loira. E eu lembro da sala, da professora, não lembro muito, mas eu me lembro muito dessas brincadeiras. Eu me lembro de fazer xixi na escola, que eu me sentia super estranha. Mas o que realmente me marcou foi um dia em que eu estava brincando com as meninas, eu brincava de boneca. Não sei como foi resolvido isso com a minha mãe dentro da escola, mas era assim que eu brincava. E eu me lembro que alguém virou e disse que o fulano era gay, era bicha. E aí eu não sabia o que era, nunca. Meu pai não é homofóbico e nunca reproduziu essa homofobia dentro de casa. Eu nunca ouvi o meu pai chamar alguém de viado ou usar qualquer termo pejorativo igual a esse em relação à sexualidade de alguém. Então eu virei pra pessoa, pra um menino, e virei e falei: você é bicha? E aí ele me pegou, ele ficou muito revoltado, ele me pegou pelo colarinho do uniforme e ele apontou o punho pra me dar uma porrada. E eu lembro que eu fui salva porque a minha mãe chegou pra me buscar e ela viu. A minha mãe flagrou esse menino a ponto de me dar uma porrada. Então, assim, eu desde essa idade eu entendi que os meus desejos, a minha forma de ser, o mundo condenava. O fato das coisas que eu queria vivenciar, elas eram condenadas pelo mundo. Eu não podia viver isso. Então, assim, essa é uma das lembranças mais fortes que eu tenho, de chegar à conclusão com 5, 6 anos que aquilo que eu queria ser e fazer no mundo ia ser condenado. E aí você consegue entender porque tanta gente entra num processo marginal e começa a criar mecanismos de defesa,
formas de se proteger dessa sociedade que está o tempo todo te condenando. Saindo do Dom Bosco, porque eu fui para uma escola menor, não sei por qual motivo. Eu na verdade, tive uma meningite no meio tempo. Eu lembro ainda da alfabetização, eu levava o material para fazer as atividades para eu fazer no hospital. Eu tive meningite, mas eu consegui ficar curada dessa meningite. Eu não fiquei com nenhum tipo de sequela dela. E eu lembro que eu entrei numa escola menor que se chamava CRIGE. No CRIGE, eu tive contato com... Eu lembro que eu tinha muito pânico de ir para a escola. Eu tinha muito medo. A escola era um ambiente extremamente hostil para mim. Essa escola, eu me lembro muito da cantina. Mas eu me lembro que nesse período eu não sofri muito bullying, assim, nessa primeira série. Eu passei a sofrer mesmo na segunda série que eu tava lá. E eu lembro, assim, que eu levei um chute nas costas dentro do parquinho. Eu me lembro da opressão que era para eu jogar futebol, porque as meninas jogavam queimada e eu tinha que jogar futebol porque era obrigada. Então eu criei um ranço de aula de educação física. Isso é outra coisa que a gente precisa pensar no Brasil, como a gente lidar com a diversidade quando a criança quer fazer educação física, mas ela não... Eu só fui fazer educação física na quinta série, eu só fiz na quinta série, na quarta e na quinta série. Na quarta série eu fiz, porque a minha quarta série tem uma diferença, porque eu passei um período em Uberaba e depois eu voltei para Manaus. E aí eu me lembro que na quarta série ofereceram pra gente aulas de vôlei. E eu joguei vôlei durante muito tempo. Então, assim, eu não sabia jogar com os pés, mas eu conseguia, eu tinha um bom desempenho jogando vôlei. E eu me sentia acolhida, porque era um esporte que cabia tanto para meninos quanto para meninas dentro da escola. Outras coisas que eu lembro muito eram as festas juninas, onde eu tinha que performar masculinamente e eu tinha que usar fantasias que eu não queria. Eu queria usar aqueles vestidos maravilhosos que as minhas amigas estavam usando, elas estavam lindas na festa junina. E eu tinha que ir com aquelas roupas. E eu me lembro uma vez que a gente fez em 1988, que eram 100 anos da abolição da escravatura, a gente fez uma dança africana, uma dança senegalesa, com umas músicas. E aí eu lembro que eu tinha ainda eu não podia usar a parte de cima da roupa, e isso era horrível. Eu tive que dançar, isso era tão agressivo para mim. Assim como era ir para a piscina, porque o tempo todo eu ficava criando na minha cabeça ideias de que eu estava fazendo topless, que eu era criança e não precisava, então eu ficava me justificando por que eu não estava de biquíni, enquanto todas as minhas amigas, ou as poucas amigas que eu tinha, estavam de biquíni. Que é outra coisa que eu quero falar, eu sempre fui uma criança muito isolada. Muito isolada. Então, assim, o meu quarto era o meu mundo, as minhas bonecas, as minhas Barbies, todas eram a minha rota de fuga. Então, eu sempre usei essas bonecas para projetar nelas a vida que eu queria viver e que eu não podia viver no mundo real. E essa de não viver no mundo real foi exatamente a minha forma de sobreviver, porque eu acabei vivendo essas projeções. Então, assim, eu criei muitos roteiros de filme, eu fazia desenhos de personagens que eu poderia ser, e etc e tal. E é por isso que eu acho que hoje eu me identifico tanto com ser atriz. Eu sou uma dramaturga também, e isso foi muito dessa infância isolada e claro que não escrevendo, mas vivenciando
quadros, né? E depois desenhando personagens que eu criava histórias. Então, criei muitos roteiros de filmes onde eu era a protagonista, onde a protagonista salvava o avião que caía. Eu queria ser comissária de bordo, a comissária que salvava o avião que caía. Enfim, eu cresci nesse processo dos 10 anos criando histórias de protagonismos femininos onde eu era, dentro do meu mundo, a mulher que eu sempre quis ser e que eu não podia ser na vida real. Nesse período, a gente precisa também contextualizar que eu era uma criança andrógena. Então, muitas e muitas vezes, as pessoas não entendiam se eu era um menino ou uma menina e levavam em consideração que eu era uma menina. Então, assim, eu sofri muito menos preconceito e bullying porque eu estava sendo lida como menina socialmente e eu também vinha de uma família branca, de uma família que estava em ascensão na classe média, então assim, isso também diminuiu um pouco as coisas para o meu lado, né? Não estava inserida num contexto social que aumentasse o modo de opressão para cima de mim. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio, espero que vocês tenham acompanhado, eu espero que algumas pessoas que tenham se identificado fiquem conosco, né, pra gente poder ver como foi essa trajetória e pra mim tá sendo um exercício muito bacana dividir isso com vocês. A gente se encontra no episódio 2 daqui a pouquinho. Tchau!